hoje tá muito na moda a gente falar em medicina preventiva, que é basicamente uma medicina de prevenir as doenças. Então, antes das doenças acontecerem, a gente vai tentar fazer elementos que melhorem nossa qualidade de vida para que não ocorra esse surgimento de doença. Mas é muito engraçado porque tem muita mãe com filho roncando ou respirando de boca aberta e muita mãe que se nega a procurar ajuda, porque acha que isso é normal, acha que isso vai passar. Mas na verdade, quando a gente trata uma criança que ronca e respira pela boca, a gente não deixa de estar fazendo um pouco de medicina preventiva. No seguinte sentido, a apneia do sono e o ronco ela é uma questão evolutiva. Hoje, uma criança que ronca e dorme de boca aberta, ela pode ter todo o crescimento da face dela comprometido por conta dessa respiração oral. E daí, ela cresce, então, com um queixinho e uma maxila, tudo pequenininho, né? Então, eu brinco que o rosto, quando a gente está crescendo, ele cresce tanto verticalmente quanto horizontalmente. Se uma criança respira muito pela boca, esse rosto acaba crescendo muito mais verticalmente. Então, é aquela criança do rostinho fino, né? E isso é um fator de risco para depois ela ter um problema de sono, porque a via aérea dela fica toda estreita. Porque se nós conseguirmos cuidar da criança hoje, a gente com certeza vai conseguir prevenir muito caso do futuro. Meu filho operou, né? Meu filho roncava, meu filho dormia de boca aberta e eu segui a cartilha, operei, meu filho operou. Ele ficou muito bem, hoje ele dorme de boca fechada, dorme bem melhor. E é interessante porque o meu filho operou e ele continuou respirando de boca aberta, mesmo ele não precisando. Porque ele já tinha operado, ele não tinha mais nada que obstruía para ele respirar de boca aberta. E aí que entra a questão multidisciplinar. Então ele operou, ele agora respira bem pelo nariz e eu tive que complementar o tratamento dele encaminhando ele para uma fonoaudióloga. Então uma fonoaudióloga que fizesse todo um trabalho de terapia miofuncional para fortalecer a musculatura e ele aprender a respirar de boca fechada, com a linguinha acoplada no céu da boca e assim o rosto dele poder crescer adequadamente. Claro que assusta, para qualquer mãe assusta quando a gente fala que é uma cirurgia, mas eu vejo tanto paciente adulto com apneias tão graves, isso assusta tão mais, que é muito mais, às vezes é muito mais fácil a gente já resolver o problema desde o começo. E muitas crianças são diagnosticadas com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E às vezes isso vem de um sono mal dormido. Então, não é só, não, ele ronca, tá tudo bem, depois ele vai parar de roncar, isso vai passar. Não, tem muita coisa envolvida. Tem o desenvolvimento neurocognitivo da criança, tem o desenvolvimento da face da criança. São muitas coisas envolvidas e quando a gente pesa risco-benefício na balança, o benefício supera os riscos. Então, além de hoje nós contarmos com uma anestesia mais segura, com hospitais mais bem preparados, também temos evoluções, inclusive com a técnica cirúrgica, como a cirurgia realizada por radiofrequência, com coblation, onde sangra menos dor no pós-operatório, e a criança volta para suas atividades de uma maneira mais rápida. Então, hoje nós temos muito mais coisas. O laser, que eu também posso utilizar na cirurgia, depois no consultório, para a criança cicatrizar mais rápido. Então, puxando o gancho da medicina preventiva, se eu cuidar das crianças hoje, eu vou ter muito menos paciente roncando no futuro. Então, é cuidar da criança. Depois, claro, criança cresce e surgem outras coisas. Por exemplo, o nariz, ele cresce, o nariz ele é um quebra-cabeça. E ele tem cartilagem, osso e osso. Então, imagina um quebra-cabeça que quando a gente está no estirão da puberdade, ele tem que crescer bem certinho. Só que como ele é um quebra-cabeça, às vezes uma peça cresce mais que a outra e aí ele acaba desviando. Então, não é só resolver também um ponto, é acompanhar. Porque aí a gente resolveu a criança. Se na adolescência ela desenvolve um desvio de septo, se uma dessas partes do osso do nariz cresce mais que a outra e fica desviado, também existe a cirurgia de correção de desvio de septo, que é feita só depois do estirão da puberdade, mas que também é muito importante para o paciente não roncar. Então, na verdade, é muito interessante isso, porque o médico do sono ele vai acompanhando todas as etapas, né? A gente pode roncar quando a gente é pequeno, porque tem amígdala e adenoide grande, depois pode aparecer a questão do nariz como sendo um dificultador na respiração, e depois quando adulto a gente pode engordar pescoço, engordar a base de língua, que também faz roncar. Então tem muitas coisas que vão poder fazer
o paciente roncar durante a vida. Não é querendo ser pessimista, mas infelizmente o ronco ele vai acontecendo com a idade, né? Quando a gente pega o paciente com 80 anos, 80% ronco tem algum grau de apneia do sono. Então a ideia do otorrino com especialização em medicina do sono é sempre retardar a evolução desse problema, para que isso vá acontecer lá na frente. E aí, de repente, com 80 anos, ele está começando o problema. É diferente do paciente ter passado uma vida inteira com problema para dormir.